Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bemar e sejam bem-vindos à TV Mar em Ação. No vídeo de hoje eu vou comentar sobre a segunda temporada de Shrine 2. So nice to meet you guys. Mas antes de começar, por favor, deixa o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Agora sim, bora lá pro vídeo. A segunda temporada de Shrine 2 lançou no dia 28 de abril. A série ganhou o Emmy do ano passado de melhor série do ano. E essa série é baseada nos quadrinhos do mesmo nome, nos quadrinhos da DC Comics. E o criador dessa série é o Jeff Lemire. Não sei se eu falei o nome dele certo. Mas vamos para a série sobre essa nova temporada que lançou. Falar sobre o Gus, que a gente vê que na temporada que ele tá muito bom, realmente ele tá aprendendo aos poucos, né, na verdade, sobre aceitar por ser híbrido, sobre a relação dele com o grandão, né, no caso, que a gente tinha visto no final da primeira temporada, que ele tinha levado um tiro, só que na verdade ele está muito bem, ele não morreu, né, no caso, ele está vivo. E sobre a relação dos dois, a gente vê que sobre o passado dele, sobre o acidente com a esposa dele, do filho dele, que ele já sabia, né, que a esposa dele tinha morrido, só que ele não queria aceitar a saudade da esposa e do filho. Só que ele aceitou como um Gus sendo filho dele mesmo. Então, a relação do passado dele, que ele foi um dos últimos homens que ele passava híbridos, né? Para poder saber a verdade sobre a esposa dele e do filho. Sobre a relação disso, eu gostei muito que focou muito na história dele. Então eu gostei muito dessa segunda temporada, a relação a isso. Mas a história completa, já resumindo aqui, gostei muito da relação sobre as crianças, principalmente a gente vê que a primeira temporada que fala um pouco sobre as crianças que a Ellie a sua casa para as crianças híbridos, para ela cuidar deles, né, no caso. Então ela abriga para os híbridos e ela foi a mãe deles, né, no caso. Então eu gostei muito da relação dela tentando, né, no caso, resgatar as crianças lá do presídio, né, quando o abate, né, invade o zoológico, sequestra as crianças. Então a gente vê que essa relação da ele com as crianças, muito legal de ver isso. Vou focar em cada criança, porque em geral, porque são muitas crianças, são muitos híbridos, então não vou falar uma por uma aqui, mas eu gostei muito da relação da Wendy com os seus irmãos. Ela consegue lidar eles muito bem. E sobre a Wendy, achei que ela fosse a filha do grandão. Quem lembra que eu fiz um vídeo sobre a primeira temporada, eu cogitei, né, no caso, sobre essa teoria que ela fosse a filha dele. Só que a gente tem uma segunda informação sobre essa segunda temporada, que a Ursa, ela acho que já tinha comentado sobre a história dela da primeira temporada. Eu não lembro muita coisa da primeira temporada, mas a Wendy é irmã da Ursa. Eu lembro que tinha algumas coisas sobre a primeira temporada, mas eu não lembrava de uma informação que a irmã dela foi sequestrada pelos pais dela. E a irmã dela é a Wendy. Sobre a Ursa, sobre a reviravolta da personagem dela, ela tem um foco muito grande sobre essa segunda temporada, sobre a relação da mãe do Gus, na verdade a criadora, né, já vou falar sobre isso, sobre lá pra frente. A Ursa consegue pegar uma fita cassete da mãe do Gus falando sobre como foi criar ele lá do Fort Smith, né, que é onde o Gus nasceu, e aonde criou o flagelo, né, que já vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Sobre a relação da mãe dele, eu gostei muito.
a Úrsula soube muito bem pegar a mensagem da mãe do Gus, levar até ele. Inclusive, ela conhecendo a Wendy. Então, eu gostei muito da trajetória da Úrsula, principalmente. Então, a personagem praticamente perfeita. Ela tem seus erros, teve sobre a primeira temporada, mas ela cresceu mais ainda nessa segunda temporada. Tanto ela, tanto o Grandão. Os dois teve os seus erros, mas eles acertaram muito em cheio nessa segunda temporada. Agora eu vou focar muito na história do Gus, quando ele foi criado, e principalmente sobre o flagelo, sobre a doença, né, sobre uma gripe, como se fosse um coronavírus para nós, né. We are fighting extinction and we are losing. Quando o Gus, ele nasceu, a gente não tinha informação que a cientista que o Gus fala que é a mãe dele, eu já imaginava que ela não foi ela que gerou ele. Ele nasceu em um ovo de galinha, exatamente. Então ele foi um objeto cientista, não sei se essa palavra é certa. Ele foi planejado, né? Na verdade, foi os cientistas que criaram ele. Foi ela que criou ele, né, na verdade. Só que ao mesmo tempo gerou duas dele, né? No caso, tanto ele, tanto mais um. Só que a dona do Fort Smith, ela injetou o outro ovo nela. Então, esse ovo foi o pontapé sobre o flagelo. Então, foi ela que iniciou essa doença sobre o flagelo. Então, não imaginava que o flagelo foi criado desse jeito, foi criado junto com o Gus. Então, achei que essa história foi muito forte sobre a história do Gus, tanto a história do flagelo, sobre a doença. Então, o Gus realmente é a cura dessa doença. Então, eu gostei muito da história dele, principalmente sobre o Fort Smith, principalmente. Então, a história pontapé sobre a origem do Gus, sobre a origem do flagelo, realmente iniciaram juntos. Então, eu gostei muito dessa história em geral. Para avisar que eu não li os quadrinhos, tá, gente? Então, não tinha esse contexto sobre os quadrinhos, eu não tenho, na verdade. Então, eu tô falando sobre da série sim, tá, gente? Então, já tô avisando aqui pra vocês. Sobre os últimos homens, a gente vê que o Abate, que é o próprio vilão, ele tenta a todo custo a pegar todos os híbridos para fazer uma cura. He's using our kids to make that. A todo custo, porque eles eram os últimos homens, né, na verdade. Sobre o Abate, ele sim é um bom vilão, ele tem um propósito muito legal, de faz tudo para ter uma cura, né, na verdade. Então ele pisa em todo mundo, principalmente uma coisa que eu não sabia que isso ia acontecer, mas eu chorei no final, que ele matou o próprio irmão, o Johnny. Gostei muito do Johnny, ele é um personagem muito sensível. A relação dele com a Amy, acho que eu falei o nome dela, que é a esposa do Andy. Eu gostei muito da relação dos dois, principalmente. Eu achei que os dois iam fugir juntos a algum momento da série, mas isso não acontece. O Andy, ele que é o próprio cientista, que ele consegue a cura, mas ele não consegue, né, criar a cura, né, na verdade. Então ele praticamente essa segunda temporada ele foi um personagem coadjuvante, né, no caso, mas eu tenho uma boa teoria aqui para vocês, mas eu vou falar lá pro final. Sobre o Andy, ele foi um bom personagem. Acho que não distorceu muito a história dele nessa segunda temporada. Ele tenta a todo custo, né, a criar uma cura para salvar sua esposa, né, na verdade. Então ele estava ali para poder salvar a esposa dele, sobre salvar a sua vida também. Mas teve um momento que estava mais pensando nessa esposa. Ele só queria
criar cura a todo custo. Então, acho que ele vai aparecer na próxima temporada, mas eu acho que ele vai ser o vilão da próxima temporada, porque o Abate, não sei se eu falei o nome dele certo, que ele morre lá no final, né, que o Gus consegue se livrar dele, mas o Wade, eu acho que ele vai ser o vilão da terceira temporada, porque ele quer a todo custo criar a cura e matando os híbridos. Então acho que ele vai ser o vilão da próxima temporada. Concluindo tudo, eu gostei muito dessa segunda temporada, principalmente que essa segunda temporada não teve nenhum episódio que ficou muito cansativo. E tem um começo, tem um meio e o fim não ficou cansativo, não ficou parado. Então eu aqui recomendo muito essa série 22. Não é à toa que ganhou o Emmy no ano passado. Essa série é muito boa e acredito, como que eu já tinha dito, quando lá no final a gente vê a morte do Abate, o segundo ataque dele, né, que ele tenta resgatar os híbridos, ele morre e tudo isso. Eu acredito na terceira temporada que o Wade, não sei que fala o nome dele, ele vai ser o vilão da terceira temporada. O Gus vai para o Alasca para ver a mãe dele. Então vai focar muito na história do Adi, Gus, do grandão, a Ursa e a Wendy. Então vai focar mais nos 5 e a mãe do Gus, né? Óbvio que eles vão até ela, como que ela está, né, no caso. E as crianças não vão aparecer na próxima temporada. Já vou avisando aqui porque são muitos personagens. Então, a morte da Ellie, eu chorei nesse momento. Então, foi até um susto que eu achei que fosse o Gus que tinha morrido. Foi um choque do coração, mas não foi. Foi a Ellie que morreu, porque ela pegou o flagelo. Então, eu gostei muito dessa segunda temporada. Essa segunda temporada foi indicada ao Emmy de novo. Acho que vai ganhar de novo, tomare. Mas eu indico muito essa série, é muito fofinha. Eu indico bastante aqui pra vocês. E se vocês querem mais análises aqui para vocês, quais séries que vocês querem ver aqui no canal, então comente aqui embaixo. E se vocês gostaram desse vídeo, curte esse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? E é isso, um beijo, forte abraço, tchau!